Fala pessoal, boa tarde, boa tarde. Tudo bom aí? Todo mundo consegue me ouvir bem? Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai basicamente dar início ao nosso último conteúdo também da disciplina, ok? Depois eu vou juntar, né, os dois vídeos da manhã com esse, eu coloco um vídeo só, para não precisar ficar jogando lá, já que os de manhã já deram uma travada lá, não gravou, não juntou os dois, daí depois eu jogo o vídeo inteiro lá. Mas basicamente então agora, pessoal, a gente já fez trabalhamos com Git, né, já fiz o commit dessa última alteração, né, então se vocês olharem lá o Git, e uma das questões interessantes, né, da gente trabalhar com ele, né, essa questão do versionamento, né, onde a gente pode ir colocando os pedaços do código que a gente vai desenvolvendo, ok? Então, deixa eu só abrir aqui. Web Service. A gente vai ter 3 commits ali, né? Um do commit inicial, o da base do projeto, e este último commit que a gente fez, que é a parte do consumo, né, do VSApp com JavaScript. E aí ele mostra aqui para nós, ó, pessoal, somente as alterações, né? Então eu tinha lá, por exemplo, no controller, no home controller, ó, apagou aqui os imports que não estavam sendo utilizados, né? Porque quando eu salvo, automaticamente pela extensão que eu tenho, ele apaga esses caras para mim, ó. Daí eu adicionei aqui a action result da view e basicamente este formulário, né? Não tem... ficou a página CEP1 lá que eu tinha dado o exemplo, né? Mas basicamente não tem muito além disso, beleza? Então ele vai mostrando aqui somente as partes do código que vão sendo adicionadas, alteradas, removidas de um commit para o outro, beleza? E aí então, pessoal, o que a gente precisa fazer agora é fazer com que a nossa aplicação, né, ela se torne um serviço web também, né? Vou deletar o CEP1 aqui. Por mais que ela seja uma aplicação web, uma página, né, a gente tem toda aplicação web, a gente pode aqui desenvolver e criar um pedaço, um módulo dentro da nossa aplicação de serviços que vão disponibilizar os dados para nós em JSON, né? Dá para formatar em XML também, mudar o padrão é JSON, e a gente pode fazer aqui também. O que acontece é que geralmente, se a gente vai criar uma questão de fazer com que a nossa aplicação tenha um serviço, significa que ela vai conectar com o aplicativo, né? Ou significa que ela vai conectar com um front-end que é desacoplado aqui, né, da aplicação. Então, aí a gente criaria um back-end para essas duas situações. Aqui a gente vai criar, pessoal, mesmo dentro da nossa aplicação, que já tem a parte das views aqui e tudo mais, o módulo, o pedaço, né, da parte de API, para a gente alcançar esse conteúdo também. E aí eu vou mostrar, pessoal, algumas formas, né, alguns métodos, né, da API, e os outros, né, depois vocês vão desenvolver lá no nosso projetinho aí que tem 10 dias. Então é o seguinte, pessoal, a gente já tem aqui um controller, que é o home controller, e até eu poderia fazer em cima deste controller aqui, toda essa questão, né, da API, mas, né, a gente já tem dentro da adição aqui, ó, então vamos adicionar, e não vai ser um controller, um novo item, ok? Nós iremos adicionar aqui, ó, agora, lembra que a gente sempre adicionou controllers MVC, né? Então a gente tem aqui um controller MVC e tal, e agora a gente vai adicionar, ó, um controller API. Também um controller vazio para a gente entender bem, né, a questão que a gente vai desenvolver, porque já dá para gerar um que tenha coisas, né, já criadas e tudo mais, mas como tudo na nossa aplicação, né, a gente vai desenvolvendo na mão, e a ideia não é ficar utilizando essas coisas, né, já prontas. A gente vai criar então um controller, pessoal, agora de API. Basicamente a única coisa que difere um pouquinho, né, claro que vão ter outras coisas, mas que este cara aqui, ele, né, herda de controller, e este API controller que a gente vai criar, né, então ele nem aparece aqui, ele até aparece como controller,
Mas vejam que aqui ele só mostra os controllers MVC, né? Ah, tá aqui, ó, ele mudou. Eu tava achando estranho que ele não estava aparecendo antes. Porque nas versões anteriores ele já mostrava todas as informações, mas ele tá aqui, ó. Então, não precisa nem adicionar um novo item ali, ó, pessoal. Porque daí a lista é muito grande, né? Aqui em controller, ele tá vindo filtrado já, é isso. A gente tem aqui, ó, API. E a gente tem aqui, ó, API vazia, API com ações e já API com entity, né? Então ele já tem aqui, cria para nós, que nem o controller, como eu disse para vocês, que já gera automaticamente com views e todas as questões ali. Ele também já gera um controller API, né, de uma API, conectando com o banco e todas aquelas questões que a gente já comentou. Mas aqui a gente vai criar um controller vazio. Esse controller vazio, pessoal, eu vou dar um nome para ele aqui. Então, eu tenho o home controller, eu vou dar o nome desse daqui de endereço API controller. Só o nome, né? Lembrando que o controller sempre tem que manter a palavra controller ao final, por mais que seja um controller API. E esse daqui, diferente do outro, ó, ele herda de um controller base, de um controller base, né? E não apenas de um controller como a gente tinha, né, nas aplicações e no que a gente criou anteriormente, beleza? E basicamente ele cria isso daqui para nós, né? Era para até ter uma index aqui, não sei porque ele não criou, mas ok, a gente cria isso na mão, beleza? O que a gente vai fazer, pessoal? Como eu disse, toda a parte de banco a gente já trabalhou nas outras aulas, né, na aula passada. E aqui então eu vou criar uma lista com algumas informações, né, fake, para que a gente possa simular essa parte do banco. Porque aqui a gente trabalhando com a lista, né, depois é só trocar para o banco, que a ideia é exatamente a mesma. E se eu vou criar uma lista de alguma coisa, né, então, por exemplo, venho aqui, né, e crio, né, uma lista. E daí eu vou, né, essa lista ela vai ser de alguma coisa, eu preciso criar um modelo, vamos criar um modelinho rápido aqui de endereço com alguns campos, só para a gente preencher também de forma fixa. Então eu vou criar uma classe de modelo chamada endereço. E aí essa classe de modelo, pessoal, ela vai ser, né, referente ao web service que você vai consumir. Daí você já cria com os campos aqui que você vai aproveitar, porque quando sair lá da sua consulta, vai ter que virar um objeto para ser cadastrado no banco. Né? Então aqui a única coisa que eu vou colocar são 3 campos, os mesmos que a gente trabalhou ali, que não tem conexão com isso que a gente está fazendo. Não tem, é porque a gente não fez, né? A gente está fazendo só o que precisa na aula de hoje. Então, mas a gente poderia aproveitar esse modelo para receber os dados e gravar eles perfeitamente, e essa é a ideia, né? Então a gente tem o CEP, era logradouro, vou manter os mesmos nomes, mas poderia ser rua. E aqui o outro que a gente tinha colocado lá era a localidade, que vem lá do nosso web service, que é a cidade, beleza? Legal, então eu tenho aqui o meu modelo, porque agora, pessoal, eu já consigo... Cadê? Endereço API, vou fechar o que a gente já trabalhou aqui, ó. E agora eu já consigo criar uma lista de endereço. Tem que fazer o using, ele está reclamando ali, né? Porque é um controller novo. Vou dar o nome aqui, ó, vou dar o nome de lista, né? Lista. Vou instanciar ele aqui. Ele está reclamando do list também, né? O list também está sem using. Ó, do collections generic ali, né? E ele não fez o de endereço, então vamos fazer aqui. Ok. E agora a gente vai instanciar a nossa lista de endereços. E eu já vou adicionar aqui, ó, pessoal, vários endereços aqui dentro. Ok? Então, toda vez que a gente abrir esse controller, a gente vai ter uma lista que está dentro do controller, então ela vai ser global. Vou conseguir acessar em todas as actions que a gente vai criar ali. E aí a gente vai adicionar aqui, ó, alguns endereços, para que a gente já tenha esses dados dentro da nossa aplicação. Então isso daqui simula uma tabela lá no banco, mesma coisa. Então vamos lá, vou colocar qualquer CEP, só para não ficar muito fake. Vamos lá naquele gerador de CEP, vou pegar 3 CEPs aí de regiões diferentes. Se quiserem já colo isso daqui no chat ali, pessoal, se vocês quiserem ir acompanhando da mesma maneira. Vamos pegar aqui.
qualquer coisa, né? Vamos lá, um CEP. CEP, depois a gente tem o logradouro. Ué, cadê meu mouse? Aí, logradouro, que é o endereço. Vou pegar isso daqui. Ok. Ele vai ultrapassar ali, pessoal, mas eu colo no chat aí para vocês. E aqui a localidade. Então, cada objeto que a gente está criando, né, vai ter um CEP, um logradouro, e a localidade está aqui, né? Itaubal, meu Deus. Itaubal. Home. Vamos copiar aqui, né, colocar uma vírgula para poder criar mais dois. Aqui e aqui. E aqui, tira essa vírgula. Então lá, né, essa é uma forma de inicializar uma lista já com objetos dentro, sem precisar fazer um ponto add, ok? Vamos só trocar aqui as informações para qualquer outro estado de qualquer outra cidade. Vamos pegar aqui também. Dá para copiar, né? Estou trocando ali embaixo, beleza. Aqui, em qualquer cidade, Alto Garças. Alto Garças, e vamos gerar mais uma outra aqui. Vamos pegar do Paraná agora. E aqui, vamos já mudar esse cara aqui. Alto Piquiri. O CEP também qualquer, porque daí a gente consegue simular algumas buscas, algumas listagens e até cadastro, né? A gente consegue simular também. E beleza. Deixa eu copiar aqui, ó, pessoal. Eu já mando aqui no chat. Fica mais fácil de pegar isso daí. Então, essa é a nossa lista, pessoal, que vai simular o nosso banco, tanto para cadastrar, para buscar e para listar. Que são as operações que nós iremos fazer aqui. O que acontece, pessoal? Quando a gente trabalha com uma API, como eu disse para vocês lá no começo da nossa primeira aula, o ponto de entrada, né, para qualquer API é a URL. Né? Então a gente, enquanto programadores, define essa URL. E, pessoal, quando a gente está criando, né, uma API, a gente tem que documentar bem ela. Então, por isso que é importante o que vocês, né, isso escrevi lá no documento, né, escrevam as suas rotas, como que vai fazer para acessar, o que tem que passar, porque senão eu não consigo testar. Né, porque imagine o seguinte, que o ViaCEP que a gente utilizou até agora, né, ele falasse aqui para nós, ó, vamos imaginar a seguinte situação. Ele fala aqui, ó, né, procurando o serviço do Parará, né, tá procurando, o ViaCEP ele disponibiliza. Mas vamos imaginar que ele não fala isso daqui. Como é que eu vou saber que nessa aplicação existe esta rota aqui, ó, que é um /ws, daí eu passo o CEP e daí eu passo, né, o formato que eu quero. Né, se não tem isso daqui dizendo. Então, pessoal, quando a gente consome ou quando a gente cria um web service, a documentação ela é, pessoal, de suma importância, porque senão a gente não consegue consumir ou a pessoa não consegue utilizar o que a gente criou. Então, documentem, escrevam, percam um tempinho ali, pessoal, porque é um negócio que eu já vou avisar. Eu não vou ficar garimpando no código de vocês como é que eu vou fazer para acessar. Então, coloca uma página, ó, professor, essas aqui são as rotas, para essa rota você passa isso, para essa rota você faz aquilo, beleza. Né, e fala, ó, este é o web service que eu estou consumindo lá, escreve essa informação e aí a gente consegue consumir. Então, deixem bem documentado, porque esse é um ponto importante da nossa avaliação dessa aplicação. E aí, pessoal, se vocês perceberam aqui, ó, tem duas anotações no controller, né? E sempre que tem, já falamos isso, né? Mas sempre que tem alguma coisa acima de uma classe ou acima de um método, né, que começa com colchetes, essas são anotações. Então, uma anotação só para dizer que este controller é um controller especificamente de uma API, um API controller, ok? E este route aqui, pessoal, é o que a gente quer definir como rota para os serviços que a gente vai criar. Então, como rota aqui, ó, tá a API. Se a gente quisesse fazer igual o ViaCEP, era só colocar um WS aqui.
Então vai ficar lá, localhost, dois pontos a porta, agora barra WS, ou eu gosto de API, barra API, barra, eu gosto de definir aqui explicitamente o nome do controller. Então, para a gente começar a acessar os serviços que a gente vai disponibilizar na nossa aplicação, o cara vai ter que colocar na mão, né? Ou a gente disponibiliza uma documentação com link, que é o que? Localhost, dois pontos a porta, barra API, barra endereço. Aí ele chegou aqui, que é a mesma coisa, né? Só que daí isso a gente faz navegando na nossa aplicação, que o cara ter chego até este controller e ele queria acessar a nossa página que abria a consulta do CEP. É a mesma coisa. Só que agora, quando a gente criar esta action aqui, a gente não vai mandar abrir nada. O que a gente vai fazer é receber ou enviar dados. É isso que a gente vai fazer. Não mandamos mais agora dar um return view. Agora a gente envia ou recebe dado. Então a gente não tem mais HTML, não tem mais CSS, não tem nada. E o padrão dos dados, isso dá para mudar depois na aplicação, mas o padrão que os dados são recebidos e enviados são em JSON, né? As versões mais antigas eram em XML, que era, né, o momento em que o XML era mais difundido, o JSON não era tão conhecido, e agora todas as informações no padrão do que está criado agora é JSON. Mas, pessoal, dá para mudar o padrão para XML e também, né, numa possibilidade de desenvolver isso daqui, ó, receber como parâmetro qual é o dado que você quer e via programação mudar isso daí. Ah, se for JSON, formato as informações para JSON. Se for XML, formato e devolvo os dados em XML. Também é possível, ok? Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer aqui, ó, então, é também criar uma action, né, um iActionResult. E aqui eu vou dar o nome desse iActionResult, pessoal, de listar. E quando a gente chegar aqui, eu quero que retorne os dados dessa lista. Ok? Então a gente vai dar um return aqui, lista. E de cara, pessoal, a gente já consegue ver que ele fala, ó, não dá. Por quê? Porque esse cara aqui espera um retorno de um tipo compatível com ele, que é um iActionResult, né? Os tipos que podem ser retornados aqui. Este cara aqui é uma lista de endereço. E isso não é compatível com isso. Ah, professor, então como é que a gente faz? Num primeiro momento, a gente pode, sem problema nenhum, alterar isso daqui para uma lista de endereço. Mas a gente já vai entender que isso não é muito interessante, né? Mas num primeiro momento a gente... Opa! Lista não, né? Para uma lista de endereço. Mas daqui a pouco a gente já vai ver que dá para melhorar. Ok? E aí, não está pronto. Até pronto tá, mas a gente tem que passar mais algumas configurações que eu considero bem importante, por mais que num primeiro momento não importe. Um negócio, pessoal, que aqui é de suma importância é a gente especificar qual é o método que a gente quer utilizar, né, ou que as pessoas que vão consumir este web service devem utilizar quando elas chamarem este serviço aqui. O método que eu digo, pessoal, são os métodos HTTP. O post, o get, o delete, o put, o pat, né? Tem o head, o options, né? Tem alguns métodos, vários não, né? Alguns métodos do protocolo HTTP, né? Se vocês colocarem ali, ó, HTTP code, já o primeiro que aparece ali, se eu não me engano, é do Mozilla, o developer do Mozilla, ó, a gente já consegue... HTTP code não, né? Que daí são os códigos HTTP. Esse a gente já vai chegar. HTTP métodos, né? Esses caras aqui. Olha lá, mesmo site, developer do Mozilla, sempre muito confiável, né? Várias informações bem interessantes aqui. E eles falam lá, né, que a gente tem o get, que a gente tem o head, o post, né? E cliquei ali sem querer. Mas cada um vai servir para algum propósito, né? Para alguma situação. Então a gente está criando agora um serviço que a gente, num futuro, poderia hospedar, que a gente vai testar localmente, totalmente possível, e que as pessoas vão acessar, por exemplo, para fazer que nem o ViaCep. Para fazer
a devolução de dados de endereço. A pergunta é, pessoal, se eu vou disponibilizar neste serviço aqui os endereços, qual é o método do protocolo HTTP que a gente tem que configurar aqui? Quem me diz? Se a gente vai entregar os dados e as pessoas vão pegar esses dados. O GET. O GET. E aí, pessoal, a gente tem que colocar essa anotação aqui, isso é muito importante, colocar essa anotação aqui, dessa forma, ou não quer colocar aqui, não tem problema. Eu gosto de fazer assim, antes eu até fazia desse outro jeito. Você pode colocar o nome do método aqui na frente. Então, vocês podem encontrar documentações falando para fazer dessa forma. Este primeiro cara aqui deixa explícito qual é o método que deve ser utilizado nessa requisição, ok? Mas eu prefiro agora com a anotação, acho que fica mais limpo, então a gente coloca o HTTP GET aqui, ok? Inclusive, a gente não fez ali, ó, pessoal, mas... Cadê? Home, CEP. Aqui quando a gente consumiu, né, um segundo parâmetro possível de se colocar aqui, há vários parâmetros, falei que a gente ia ver o basicão. Eu poderia criar aqui, ó, um objeto, e aqui, deixa eu ver se ele é autocompleto, ó, eu posso passar o método, dizendo que este consumo que eu estou fazendo é via GET. Ok? Por padrão ele já vai fazer via GET, mas se fosse via POST e eu não colocasse isso, já não ia funcionar. Por quê? Porque isso está configurado lá na API e se a requisição não chegar com aquele método, não funciona. Ok? Depois a gente vai utilizar ali, eu gosto de utilizar, eu tenho o Postman, né, tem alguns aplicativos que a gente pode utilizar para testar isso daqui, mas quando é devolução de dados, né, o próprio navegador já é o suficiente para nós. Mas a gente vai ver, para quem conhece ali sabe que tem o Postman, que é uma aplicação, né, um aplicativo que permite testar web services de todas as maneiras. Tem um outro que é bem conhecido que o pessoal utiliza bastante, que é o Insomnia. Tem alguns outros que eu não vou lembrar de cabeça, eu conheço esses dois mais próximos do que eu já usei. E tem uma extensão no Visual Studio Code, eu vou utilizar essa para ficar mais rápida, que a gente também pode testar. Porque daí é só texto, não tem interface visual, mas também é bem possível de testar. E aí, pessoal, uma outra coisa que eu gosto de configurar também é o seguinte, tem uma rota aqui e eu também gosto de colocar uma rota aqui. Eu também gosto não, é uma boa prática, porque para acessar os serviços do controle, a gente tem que colocar isso daqui, mais o que a gente vai colocar nessa rota aqui, que vai ser o listar. Tudo bem que o caminho vai ficar grande, né, mas aqui é só uma forma de mostrar como é que a gente poderia configurar toda essa questão. Talvez para uma aplicação em produção a gente pensasse em reduzir este caminho e tudo mais, mas aqui já vai servir para nós. E, pessoal, algo que eu acho muito importante, justamente para depois quem vai olhar o seu código, como não é navegável isso depende da URL, eu acho muito interessante a gente colocar aqui, ó, que esta requisição é feita pelo método GET, colocando depois do localhost barra API, barra endereço, barra listar. Pronto. Agora eu já consigo saber o que eu tenho que pegar aqui para no momento que eu rodar, eu conseguir ver esses dados na tela. Beleza? Então isso daqui obviamente que é um comentário totalmente opcional, mas né, para a API, quanto mais a gente documentar, melhor. Ok? Inclusive, pessoal, quem quiser ir além, se aventurar um pouquinho mais, existem ferramentas, bibliotecas que fazem a documentação da sua API automaticamente. Totalmente automática. Claro que tem uma questão de configurar, uma série de requisitos que a gente tem que seguir ali passo a passo, mas ela gera tudo automático. E se vocês quiserem utilizar, por exemplo, uma biblioteca como essa para documentar a sua API, aí não precisa nem da página de cadastro. Só falar, ó, professor, acessa essa URL, porque já está tudo documentado lá via a ferramenta. Pergunto para vocês, alguém já ouviu falar em alguma ferramenta dessa? Swagger. Perfeito. Essa daqui é totalmente configurável, pessoal, existe o Swagger aqui. Se quiserem utilizar, show de bola, já vão mais além ainda daquilo que... Né, mais além não, né? Já vão além daquilo que a gente está propondo aqui, e daí
não precisa escrever nada na mão. A ferramenta faz pra gente, ok? Porque documentar uma API, querendo ou não, é um pouquinho trabalhoso, ok? E agora vamos testar essa nossa primeira API. A gente vai fazer essa, aí vamos ver, entender o porquê que não é interessante a gente colocar um retorno de uma lista de endereço. Daí a gente vai fazer uma busca para retornar um objeto, e depois a gente vai fazer um post, que é o recebimento, né? Vamos receber para gravar, né, dentro da nossa lista, e depois a gente lista todo mundo para ver se esse dado entrou realmente lá. Vamos executar aqui e vamos ver o resultado, né? Como eu disse, sempre que for get, né, é bem fácil a gente testar pelo navegador, porque geralmente é só o URL que a gente tem que colocar ali, os dados já vão aparecer, que nem a gente fez com o ViaCep, ok? Mas quando tem dados que tem que colocar no cabeçalho, quando não é get, é um post, é um delete, é um put, não dá para a gente fazer no navegador. O navegador só vai servir para trazer os dados, e quando for tudo pela URL. Se tiver mais coisas a ser configuradas, não dá para fazer mais pelo navegador. Então por isso que é interessante a gente utilizar alguma ferramenta para testar o web service. E aí, depois que rodar, já vamos colocar aqui, ó, o barra API, barra endereço, barra listar, e se tudo tiver ok, o resultado que a gente tem que ter é daquela lista fake de endereços que a gente colocou ali. E aí, enquanto vai rodando aqui, né, o que vai mudar basicamente disso daqui? É que você vai ter lá o seu contexto e que você vai mandar trazer os dados do banco. Pronto, o resultado ele tem que ser o mesmo, ok? Então vamos lá, barra API, para endereço listar. E ali, ó. Mesma coisa, pessoal, que a gente tem no ViaCep. É a mesma informação, o mesmo tipo de informação aparecendo. Só que vejam um pouquinho da diferença, e daí a gente entra na notação de um objeto JSON, né? Vejam que aqui está começando com colchetes. Se eu venho aqui no ViaCep, naquele teste que a gente fez, ele é um pouquinho diferente. Ele começa direto com chaves. Ó, aqui está começando com chaves e aqui está começando com colchetes. E aí eu pergunto para vocês, por que um está com colchetes e outro com chaves? Qual é a diferença básica de um para o outro? É que aqui eu tenho um objeto e aqui eu tenho uma lista de objetos. Então, se tem colchetes, é lista. Se tem chaves, é objeto. Ah, professor, e quando eu tiver relacionamento, objeto dentro de objeto, aí não começa com uma string, né? Começa com uma chave dizendo que o endereço tem um objeto dentro dele, ou qualquer objeto tem alguma informação dentro dele, né? Essa notação aqui é totalmente replicável para dentro de um objeto. Eu posso ter uma lista aqui dentro, eu posso ter um objeto, e eu posso replicar essa mesma estrutura não só para a raiz do que está retornando, né? E para qualquer coisa que eu precise. Inclusive, ó, a gente poderia até aqui, ó, de uma forma bem rápida, na verdade vou ter que alterar aqui o CEP, não, endereço, né? Colocar aqui, por exemplo, uma ID. Eu vou colocar 1, 2, 3 ali, né? Rapidinho. Então, aqui, ó, ID, ok, igual 1, vírgula. Daí depois a gente dentro ali, ele já coloca os espaços. 2 e 3. Por que eu quero mostrar isso, pessoal? Porque ao rodar ali, ó, ele não está colocando espaço, Ctrl KD. Acho que ele não está identando, mas tudo bem. Põe na mão. Porque os dados, né, quando eles vêm, quando eles são mostrados, né, quando a gente recebe as informações ali, assim como na programação, é muito diferente uma string do que um número, ok? Então, é bem diferente não, né? Mas é em cima daquilo que a gente já conhece, ok? Quando a gente tem uma string, né, os dados são uma string, a gente sabe, vamos esperar rodar aqui, né? Que os dados têm que vir entre aspas duplas. Quando a gente tem um dado numérico, esse cara não vem em aspas duplas, por mais que a gente possa colocar um dado numérico entre aspas duplas, beleza?
Então, só para mostrar aqui que os dados, quando vêm do JSON, eles também fazem diferença, né, com os tipos que a gente já conhece, beleza? E aí a gente vai entender agora, pessoal, na sequência, o porquê que não fica muito legal a gente retornar ali uma lista de endereço. Vamos só esperar rodar aqui que a gente já consegue ver, tá? Mais demorado agora de tarde. Copiar aqui. Eu perdi o copiar aqui porque eu copiei outra coisa. Então, vamos pegar daqui. Então tá lá, ó. Quando eu tenho valores, né, numéricos, ó, vejo que não tem aspas duplas aqui. Então, né, pode um atributo, né, um valor, a gente chama de valor, né, aqui a gente chama de chave. Então é chave, valor, né, chave, a chave sempre entre aspas duplas, 2 pontos, o valor, que daí depende do que vai ser, vírgula, e a gente começa um novo, né. Um valor ele pode ser uma string, né, ele pode ser um número, tanto inteiro quanto, né, com casas decimais, ele pode ser um array ou ele pode ser um objeto. É basicamente isso que a gente tem, ok? Ele pode ser, né, uma dessas basicamente 4 informações. E aí a gente vai navegando dentro deles para poder chegar até onde a gente precisa. Agora vamos imaginar o seguinte, pessoal, que se a minha lista estiver vazia, né, vamos criar aqui, ó, só para a gente simular aqui algumas possibilidades. Vou criar uma lista vazia. E agora eu vou comentar este cara aqui, né? Obviamente para a gente não ter duas listas. Então aqui eu vou ter uma lista vazia. Está instanciado e eu vou ter uma lista vazia. Pergunto para vocês, se eu chamar este cara, não vou rodar agora, né? Mas se eu chamar este cara do jeito que está, qual é a resposta que a gente tem lá do outro lado? Quem sabe me dizer? Alguém sabe o que vai retornar lá? Cadê aqui o negócio? Vai retornar um array vazio. Vai ver lá, se a gente executar, se vocês executarem ali, vai retornar 2 colchetes e nada lá dentro. Mas, pessoal, seria interessante a gente dar um outro tipo de resposta para o usuário. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é interessante a gente dar como resposta para esse usuário? O que vocês acham? O usuário não, né? Porque tudo bem que ele é um usuário da nossa aplicação, mas o que vocês acham lá que o programador que vai consumir isso daqui deveria receber? Deveria receber o que? Uma mensagem? O que vocês acham que esse cara deveria receber? Aqui a gente tem uma lista vazia. Beleza, lista vazia, sei lá, vamos pensar em alguma coisa para a gente dar resposta. Mas vamos imaginar que daqui a pouco a gente vai buscar um CEP, um endereço, na verdade, por uma informação. Vamos buscar o endereço pelo CEP, que nem a gente fez para trabalhar lá com via CEP. E aí vamos imaginar que a gente não encontrou o CEP, né, o endereço que o cara passou pelo CEP. Pergunto novamente para vocês, o que a gente dá como resposta? E aí é que tá, pessoal, é para isso que serve isso daqui, ó. Vocês até hoje não sabem para que serve isso daqui. HTTP Code, que geralmente a gente conhece um 404 e conhece, às vezes, né, para quem já viu um pouquinho mais o 200, é para isso que a gente tem os códigos, né, do protocolo HTTP. Porque dependendo da situação, a gente pega o código e dá este código como resposta. Isso é muito testável, né? Isso é possível testar quando a gente chama lá do outro lado, né? Quando a gente está chamando e ver o que esse cara dá. Então, se vocês olharem aqui no ViaCEP, ele fala aqui para nós, a gente que não leu toda a documentação, ó. Quando consultado um CEP num formato inválido, ó, ele já fala aqui para nós, ó, dá um 400. Por quê? Porque é uma requisição ruim. Então, a gente poderia ter testado lá, se desse 400, a gente falar, opa, ó, você escreveu aí um CPF que não é válido. Ah, e se a gente passar um CPF que não existe? Não sei se eu vou acertar um CPF que não existe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá. Ele está mostrando aqui para nós, ó, um erro. Tudo bem que aqui ele não documenta isso, né? Pelo menos eu acho que não. Deixa
eu ver se ele fala mais para baixo. Pesquisa de CEP. Não, aqui eu acho que ele não documenta este. E na verdade, ó, vejam o seguinte: ele mostra essa mensagem, legal, mas não é isso que a gente tem que testar. Não é esse cara. O que a gente tem que testar é o código que isso daqui retorna. E vejam que no navegador não dá para a gente ver o código, né? A não ser que a gente testasse lá no Firefox, que já tem todo aquele aparato pronto, para que a gente possa testar. E o Firefox, sim, ele dá uma resposta um pouco mais completa, né? Porque olha lá, ele vai transformar em JSON aqui para nós, ele tem o cabeçalho. E se a gente olhar aqui o cabeçalho da resposta, ó, a gente consegue ver algumas informações, ok? Da resposta que a gente recebeu, mas aqui ele também não mostra o código. E aí a gente tem que utilizar, pessoal, aquelas aplicações que eu falei para vocês para testar. Porque só isso daqui não me diz muita coisa, né? O JSON, o erro true aqui, não me diz muita coisa, né? Aí tem o booleano também, né? O booleano, vejam que não é entre aspas duplas. Aquela hora eu falei objeto, array, string, número e tem o booleano. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, pessoal? Para testar eu vou pegar o meu VS Code que tem uma extensão instalada aqui, que é o REST Client. Se depois quiserem utilizar o Insomnia, se quiserem utilizar o Postman, pessoal, é bem fácil de utilizar, deem uma olhada lá para testar a sua aplicação. E aí aqui, ó, eu vou criar um novo arquivo, vou colocar aqui, ó, testes.http. Essa extensão que eu utilizo, ela tem que ter essa, a extensão do Visual Studio Code que eu utilizo tem o arquivo como .http. Ela pede para que a gente sempre coloque, né, os asteriscos aqui em cima para separar uma requisição da outra, porque eu posso ter várias requisições nesse mesmo arquivo de teste. Primeira informação que ela pede, ó, é o método que a gente vai criar a requisição. E aqui daí, ó, a URL. Para o GET é sempre muito simples, né? Para o GET é sempre muito simples, ó, ele já me dá um send request porque a extensão faz isso para nós, ó, mas tomar cuidado com esse cara aqui. Deixa eu ver se ele vai fazer aqui. Ele faz porque é o primeiro. Mas se eu copio isso daqui para baixo, ó, veja a diferença, ó. Ó, por segundo eu não tenho. Então por isso que até o primeiro eu já coloco ali, ó, esses caras aqui e embaixo a mesma coisa, porque daí ele consegue separar um teste do outro, ó. Ele vai aparecer aqui também. Beleza? Então olha lá, dou um send request aqui, ó. E ele vai mostrar do lado quanto tempo levou, né? Meio segundo, demora um pouquinho para aparecer aqui porque está gravando, fazendo um monte de coisa, mas senão ele já dá uma resposta bem rápida. E vocês podem fazer esse mesmo teste, pessoal, nesses aplicativos que eu disse para vocês que funcionam também muito bem. Eu testo por aqui porque é mais clean, né? Eu não preciso de muita coisa. Ó, nesse caso aqui, pessoal, eles até retornam 200, ó. Eu não gosto muito disso, porque daí ele mostra um erro aqui, esse 200 não me diz muita coisa, eu teria que testar essa mensagem, não acho muito legal, né? E eu já vou mostrar uma outra forma de fazer, né? Se a gente colocasse, eu tenho 8 dígitos aqui, né? Eu tenho 8 dígitos. Se a gente colocasse aqui, ó, vou colocar um CEP quase real, 81.730.0A0, e vou mandar lá, ó. Olha lá, estão vendo que retorna 400 aqui, de acordo com o que estava lá na documentação. Eu faria, se não encontrasse, pessoal, um CEP, né, o CEP lá não encontrasse o endereço, pergunto para vocês, qual é o código que vocês retornariam de não encontrado? Qual que é o código de não encontrado, pessoal? Vou mudar a pergunta, qual que é o código de página não encontrada? Opa, 404. Mas o que acontece é que o pessoal vincula 404 à página não encontrada. Não é página não encontrada. Para essa situação, foi uma página não encontrada, pessoal. O 404, cadê aqui? Ele serve para... Cadê, ó? Not found serve para recurso, né? Quando o servidor não encontrou o recurso solicitado. Recurso pode ser qualquer coisa. Inclusive, numa API pode ser não encontrar um endereço. Ok?
Então, eu utilizaria o 404. E é por isso que o navegador até a gente consegue ver alguma coisa, mas a gente não consegue ver isso daqui. E isso daqui vai ser o que vai ser testado quando alguém desenvolver alguma coisa, chamar a sua aplicação e daí ele vai ver, ó, deu certo? Não. Né? Deu errado. Ah, e se deu errado, por que deu errado? Ok? Então a gente pode... A gente pode dar várias respostas e todas essas respostas elas têm que ser documentadas. Então o que a gente poderia de uma forma simples fazer aqui, ó, é verificar se de repente a nossa lista ela na contagem é igual a 0. E se ela for igual a 0, eu preciso retornar alguma mensagem. E se eu digo que este cara aqui, ó, retorna uma lista de endereço, eu só retorno uma lista de endereço, eu não consigo colocar mais nada. Então, por isso que o interessante aqui é deixar aquele iActionResult, que a gente já conhece. Ah, professor, mas o iActionResult não retorna a lista. Não, realmente não retorna. Mas o iActionResult, pessoal, ele permite a gente encontrar todos os códigos HTTP que a gente queira. Né? Então, de repente, né, a lista ela estava vazia, né? Ó, a gente poderia utilizar até uma bad request, né? Ou poderia colocar um não encontrado, mas para a lista talvez um não encontrado não seria a melhor informação. Mas aí vão vendo, ó, pessoal, a gente tem vários códigos HTTP que a gente pode utilizar dependendo daquilo que está acontecendo. Ó. Tem erros do servidor, tem erros do cliente, né? Então a gente pode dar várias respostas. E aí vamos utilizar, por exemplo, para quando a lista estiver vazia, um 400. 400 é o bad request. Como é que eu faço isso? Ó? Bad request. E aqui, né, ele me permite, inclusive, mostrar uma mensagem. Ó, cadê? Ó, eu posso passar um objeto de erro para o outro lado, que é basicamente um objeto dinâmico, onde a gente vai criar... Eita. Volta tudo. Onde a gente vai criar ele aqui, né, e passar, por exemplo, uma mensagem, aí sim dizendo, né, lista vazia. Ok. Então, se por exemplo for igual a 0, eu retorno um código 400, que é o bad request, a gente tem que saber o nome do código, isso é muito importante, e eu mando uma mensagem para ele. Então, o resultado que eu vou ter agora é um resultado bem parecido com esse. Vai aparecer um 400 aqui, só que ele vai mostrar para nós o objetozinho JSON com a mensagem. E aí, beleza. Então, se for igual a 0, eu retorno isso daqui. Se não, pessoal, né, então significa que tem alguma coisa, mas nesse caso aqui, né, não vai ter para a gente conseguir testar, eu tenho que retornar a lista. Só que retornar só a lista não dá. Eu tenho que retornar um código HTTP com a lista. Pergunta que eu faço para vocês, qual é o código HTTP que a gente retorna quando houve sucesso? Em qualquer coisa que a gente faça, inclusive quando a gente abre uma página, né, uma página qualquer, ele retorna esse código, só que a gente não vê porque a página aparece, né? Qual que é, Rodrigo? 200. Código 200 é o código de sucesso para qualquer coisa, ok? Então aqui, ó, eu quero retornar a lista? Quero, mas junto com a lista eu mando um ok. E aí sim, aí a gente retorna informações, dependendo do que acontece, com o código HTTP. O código HTTP, pessoal, ele é quase mais importante. Neste caso aqui, eu considero ele, no caso de estar zerado, muito mais importante do que a mensagem. Porque essa mensagem, basicamente, não vai ser utilizada para nada. A não ser que lá onde eu consuma, eu pegue esta mensagenzinha aqui para não precisar reescrever a mensagem. Isso é uma estratégia boa, porque eu já mando daqui, lá eu só pego e printo na tela. E daí eu não preciso reescrever a mensagem, né? Não preciso colocar no código, ó, lista vazia, porque já veio a mensagem. Aí, perfeito. Mas o que a gente vai utilizar para testar se voltou alguma coisa é ou se deu ok ou se deu 400. E não
o conteúdo da mensagem. Então, isso é muito importante, pessoal, na hora do desenvolvimento de uma API. Beleza? E aí, ó, agora a gente consegue testar a nossa. Agora a gente vai testar a nossa API. Vamos fechar aqui, na verdade, aqui não vai precisar mais. Vamos colocar aqui, ó. Aqui. Acho que está rodando ainda. Está startando o build. Vamos esperar startar o build, ele vai rodar. Pego lá o começo, colocamos ali. Depois que rodar, a gente consegue testar. Beleza? Espera rodar aqui, pessoal, pegar uma água que não está aqui no quarto. Já volto. Beleza. Então vamos testar ali, ó. Agora a gente só está rodando para... Nem vou mais utilizar o navegador, mas tomem cuidado que se a gente fechar o navegador, ele para a aplicação lá também. Mas agora, opa, vamos pegar aqui o caminho. Se a gente colocar aqui, agora a gente consegue ver, tira essa barra aqui, ó, toda a resposta, ó. Olha lá, ó, 400 porque estava vazia e a nossa lista. Beleza? E se a gente, né, obviamente, mudar lá, não vou testar, porque daí a gente já testa o próximo passo junto, né, que era só um exemplo. Se a gente tirar agora o comentário deste, Ctrl KU, tira o comentário, Ctrl KC comenta, e se a gente manter assim agora, ele vai, obviamente, cair aqui, porque a nossa lista, neste caso, agora sempre vai estar cheia. Beleza? Pessoal, vamos fazer mais uma busca, porque agora eu vou mostrar como é que a gente passa um parâmetro e recupera ele. Então a gente vai buscar, pode ser pelo ID, pode ser pelo CEP, tanto faz pelo que vocês quiserem buscar. Vamos aproveitar isso daqui, para não precisar escrever tudo. Vamos lá, esse daqui vai ser o buscar. Então vamos primeiro alterar tudo aqui. Buscar. E o que a gente vai fazer agora, né? Eu vou criar um objeto, inclusive vou criar como var aqui. Oi? Não escutei. Pessoal, alguém falou comigo? Eu escutei um pro. O senhor tá mutado aí. Oh, Jesus Cristo. Eu estou perguntando se alguém falou comigo e não tem ninguém, obviamente, me escutando, né? Obrigado, Rodrigo. Então eu testei ali, né? Tava falando só para mim, pessoal, mas eu testei esse daqui, como vocês viram lá, né? E deu certo, mostrou a mensagem aqui, beleza. Agora, nunca mais vai cair aqui porque nós estamos com uma lista estática, né? Com dados fakes, mas a gente já viu que funciona. E agora a gente vai fazer mais um get. E o último get que a gente vai fazer aqui. Porque agora o que eu quero mostrar é como é que a gente passa um ou mais parâmetros, né? E pode utilizar ele para fazer alguma coisa. Nesse caso aqui a gente vai buscar pelo CEP. Não, vamos fazer pelo ID, porque o ID é mais fácil de colocar na URL, mas é a mesma coisa que colocar isso daqui, né? Então vamos fazer pelo ID. Daí só coloca 1, 2 e 3 a gente consegue testar lá do que CEPs aleatórios que a gente colocou aqui. Então, olha lá, primeiro eu alterei aqui, né, copiei e colei o código. Ele vai ser um get, a rota vai ser buscar, o nome da action vai ser buscar. Geralmente esses caras são iguais para não dar confusão, mas o que manda é isso daqui, mas eu mantenho, né, igual. Eu vou criar aqui agora como um var, pessoal, a gente não trabalhou com var ainda, né? E o var ele utiliza de uma forma muito parecida aquela tipagem dinâmica do JavaScript, porque, por exemplo, se eu crio aqui um objeto de endereço que vai ali na minha lista, e na minha lista eu vou fazer aqui um first or default, e eu vou ter que importar, fazer o using do first or default, ó, o using do link ali para a gente pesquisar um objeto pelo ID. E como não é chave primária, porque eu não coloquei isso, é só um campo lá normal, não dá para fazer pelo find, eu vou pedir para o primeiro cara que ele encontrar, com base no ID, que ele retorne para cá. Né? Só que para isso daí a gente então diz que vai receber um ID aqui. Ok? Então a gente vai passar o ID, e eu já vou mostrar como. Este ID vai chegar aqui, a gente vai buscar o primeiro objeto que for encontrado na lista com base, né, pesquisando pela propriedade do ID, com base neste ID que chegou aqui. E aí, ó, pessoal, eu criei como var.
né? A gente tem a possibilidade de criar como var qualquer coisa aqui no C#. E o var ele sempre vai fazer com que a variável tenha o melhor tipo possível para aquela situação, que nesse caso aqui ó, é um endereço. Então dá para a gente criar como var. Eu acabo não utilizando muito, gosto muito da tipagem estática, fica mais fácil de entender, mas aqui eu vou deixar com esse exemplo para a gente ter mais um exemplo, mais uma situação aqui. E aí vamos lá, pessoal, eu vou passar o valor, vou buscar lá na lista. Este cara aqui vai, né, conter o resultado. Se não encontrar, né, eu vou perguntar aqui, né, ó, o endereço, ele é diferente de nulo? Se for diferente de nulo, vamos colocar esse para cá e esse para baixo. Né? Tanto faz a ordem da pergunta, podia ter colocado igual a nulo, né? Tanto faz. Então, se for diferente de nulo, significa que encontrou e eu mando o objeto aqui. Se não, agora, pessoal, é o não encontrado. Então, eu posso aqui ó, colocar um not found, né? Para dar como resposta, ok? E um not found, pessoal, ele já fala por si só, né? Poderia até deixar essa mensagem, mas o not found ele acaba falando por si só. Se eu estou passando um ID para buscar um endereço e dar um not found, não encontrou. Tenho que documentar isso? Tenho que documentar, mas talvez uma mensagem não seja necessária. Quer deixar a mensagem para aproveitar lá no consumo, né, que você está na aplicação que está consumindo para mostrar, pô, já manda aqui ó, um endereço, né, que nem estava aqui, ó, daí a gente manda lá, ó, um endereço não encontrado. Pego já isso daqui lá, né, porque deu algo errado, se não deu 200, deu errado, já sei que tenho que mostrar uma mensagem, não preciso reescrever a mensagem, só pego essa mensagem que chegou e mando lá. Show de bola, resolveu o nosso problema também. E até aí parece tudo bem. Se a gente olhar para cima, é a mesma coisa, não muda nada. Né? Só muda que ela era uma lista e aqui a gente está buscando um. Só que, pessoal, quando a gente recebe mensagem, quando a gente recebe parâmetro, a gente vai receber este parâmetro desta forma aqui na URL. Então vai ficar API endereço buscar barra, por exemplo, 1. Tá pronto? Não. Eu tenho que colocar aqui na rota que eu vou receber este cara. Como é que eu faço isso? Coloco uma barra, chaves e dou um nome para o meu objeto, para o meu parâmetro. Ok? Então aqui a gente está dizendo que vai receber um parâmetro. Este cara tem que ser o mesmo que este, porque senão esta informação não sai da URL e chega aqui automaticamente. Quer mais um parâmetro? Coloca mais uma barra, nome do parâmetro, coloca mais um parâmetro aqui e seja feliz. Você consegue também, pessoal, fazer com quantos parâmetros você quiser. Vamos testar ali para ver se retorna um objeto no 1, 2 e 3. E se a gente passar acima do 3, ele, né, mostra essa mensagem para nós. E por fim, a gente faz, pessoal, uma gravação. A gente vai mandar um objeto para cá. Então até agora a gente trabalhou com consumo, pegava lá do ViaCep, agora a gente está criando serviços que devolvem essa informação, mas a gente vai fazer, claro que não tem como a gente fazer isso lá no ViaCep, porque se o ViaCep não tiver um serviço para isso, não tem como a gente mandar alguma coisa, e eu acho que nem tem mesmo, né? Mas na nossa aplicação a gente pode criar um serviço que receba o endereço. Vamos esperar rodar aqui. Vamos já copiar este cara. Vamos pegar aqui o comentário. Coloca. Opa. Coloca aqui. Já rodou? Não, ainda não. Espera rodar, daí a gente já rodou. Testa. Olha lá. Manda uma request. Tá lá, ó, encontrou o objeto. 200. Né? 2. Vai. Olha lá. 200. 3. 200. 4. Endereço não encontrado. Not found aqui em cima. Pergunto para vocês. Antes da gente chegar agora no cadastro, a gente vai fazer um post agora, né? Aqui a gente está retornando um OK, porque encontramos o objeto e a gente manda o endereço.
poderia mandar um outro código aqui? Seria, não estou falando que está certo ou errado, mas eu poderia mandar um outro código ao invés do 200, por exemplo, eu quero mandar aqui um bad request, alguma coisa assim, ou eu quero, quando não encontrar, mandar um not found. Olha lá, pessoal, totalmente possível. Ah, professor, mas ele encontrou, você está mandando not found. Vai de quem desenvolveu. Claro que nós temos as convenções, o que deve ser utilizado, mas, pessoal, você consegue fazer tudo que você quiser, porque é permitido, ok? Então, tomem cuidado, que dependendo do que vai ser feito, você tem que dar, obviamente, um código que já esteja no consenso geral de todos os programadores, ok? E por último, pessoal, o recebimento. Então aqui a gente vai ter um post, API, endereço, buscar, e aí a gente vai chamar de cadastrar. Então vai ser cadastrar aqui, tiramos isso daqui, cadastrar, deixa aqui esse ID por enquanto, e aí eu não vou nem fazer validação. Ah, se receber com ID igual, com CEP igual, não poderia validar? Poderia. Ah, e se der errado, né? Pessoal, se der errado, olha o código que você tem, né? Olha os códigos que você tem aqui que você consegue dar as respostas adequadas, né? A gente tem, por exemplo, cadê ele aqui? Eu não lembro de cabeça. O 409, que é o conflito, né? Uma resposta enviada quando vai conflitar com o estado atual do servidor, ou seja, de repente já tem alguma coisa lá, você quer dar um conflito. Você tentou cadastrar um cara que é igual, não pode. Mostra tal código, deixa isso bem documentado e show de bola. Mas então vamos lá, o que a gente vai fazer é simplesmente pegar e cadastrar, sem validação nenhuma. Então vamos tirar tudo isso daqui, pego a minha lista. A minha lista vai ter o ponto add. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, aonde é que vem, como é que eu faço agora para receber um endereço inteiro? O que vocês acham que a gente pode fazer nessa situação? Porque vejam, a gente já conseguiu receber um parâmetro aqui. Aí nós criaríamos todos os parâmetros aqui, receberíamos todos eles e criaríamos um objeto? Vocês acham que é uma ideia válida ou mais ou menos? Ou não acho nada? Cri. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fechar aqui. Acho que dá. Até dá, pessoal. A gente até pode mandar a informação dessa forma, mas se a gente tivesse, por exemplo, sei lá, um objeto muito grande, eu não lembro de cabeça, que tem informação que, sinceramente, não vale guardar de cabeça. Length URL, vou colocar aqui, né? Maximum length URL. A gente tem um máximo de caractere que eu não lembro de cabeça. Aqui é 2048, né? Faz muito sentido, 2048 base 2, né? Então a gente pode 2048 caracteres, se for converter para bytes, deve dar um valor, obviamente, que faça sentido isso, ok. Mas a gente só pode 2048 caracteres, então pode ser que ultrapasse? Pode ser que não ultrapasse? Pode ser que não ultrapasse, mas se for um cadastro, depende sempre muito do que a pessoa vai escrever. Claro que a gente tem que fazer limitações, né, dentro da aplicação, mas depende, né? E aí, pessoal, esse tipo de informação ela não pode ser enviada pela URL. Ela tem que ser enviada pelo corpo, né, da aplicação, ok? Da requisição, na verdade. A requisição ela tem o cabeçalho e ela tem o corpo. Geralmente, essa informação, né, de um cadastro, que é um JSON, geralmente ela é enviada, pessoal, no corpo da requisição, ok? E aqui, ó, de uma forma bem simples, a gente recebe só o endereço. Tem algumas coisas que a gente pode, quando recebe coisa da URL, recebe coisa do body, a gente pode colocar, se eu não me engano é assim, ó, um from body, a gente diz que esse cara aqui, ó, tá vindo do corpo, daí coloca uma vírgula e fala que o outro cara tá vindo da URL, ó, tem aqui um outro from.
Cadê aqui, ó? From form, from route. Então eu posso dizer, neste caso aqui, como só vai vir do corpo, não tem nada para misturar, a gente só recebe o objeto, mas dá para fazer essa separação dos parâmetros. Um vem pelo corpo, outro vem pela URL, outro vem pelo header, e a gente vai trazendo informações. E aí o que a gente faz? Cadastra o endereço. Simplesmente aqui, e aí o que a gente precisa fazer? Dar uma resposta. Qual é o código de resposta para objeto cadastrado? Alguém sabe? O 200 não é. O 200 é sucesso. Poderia dar um 200? Poderia. Quem estaria consumindo iria entender. Mas, para códigos, pessoal, de criação, temos um específico, que é o created, né, que é o 201. E a gente pode, pessoal, aqui, ó, ele pede um objeto, deixa eu ver qual que é o segundo parâmetro. Ele pede uma URL que não é necessário passar, dá para passar aqui nulo ou vazio, tanto faz. E eu posso mandar, pessoal, o mesmo objeto que eu estou recebendo de volta, ok? A única coisa é que, o que ele está reclamando? Ele está reclamando, porque assim, os dois, aqui ó, deixa eu ver se ele vai, esse cara aqui, deixa eu dar um Ctrl X para não perder isso daqui, não Ctrl Z, agora já perdi. Aqui ó, quando eu abro aqui os parênteses, ele fala que tem dois, né, eu posso mandar a string o objeto, ou eu posso mandar um objeto e um outro objeto. Quando eu coloco nulo aqui, ele não sabe se é da string ou deste cara. Então a gente vai mandar vazio aqui para especificar que isso é uma string e o objeto de endereço. Agora ele para de reclamar porque ele sabe qual é o cara que ele tem que acessar. E aí por que a gente devolve esse objeto, pessoal? Porque em N situações a gente vai receber um objeto aqui que ele vai vir com algumas informações. Pode ser que a gente faça um processamento em cima desse objeto e que ele seja cadastrado no banco com mais informações. Então a gente devolve essas informações, este objeto, para que quem mandou ele saiba como ele ficou, caso alguma informação, né, desse sentido seja interessante. Ok? Então, por isso que a gente devolve o objeto que chegou, porque ele pode receber mais informações. Né? Se a gente, por exemplo, colocar aqui ó, um atributo que eu utilizo bastante, toda aplicação deveria ter, né, todo objeto deveria ter, que é o datetime. Eu posso colocar aqui ó, um criado em, e aí este criado em não vai ser processado no momento em que a gente mandar essa informação para cá. Este objeto ele vai ser, por exemplo, processado aqui. Ó. Então eu pego o endereço no criado em e faço ele receber um date. Tem que fazer o using time.now. Agora, quando eu devolvo este objeto, ele já tem este criado em. É basicamente esse tipo de situação que acontece. Ok? E aí, pessoal, vamos testar. Né? Então, agora fizemos este nosso último serviço, que é o cadastrar. A gente só precisa entender como é que testa ele. E aí é o seguinte, a gente está criando o serviço. Quem tem o trabalho, pessoal, de mandar isso daqui para nós é quem está consumindo. Ponto. Só que para ele mandar isso daqui, eu tenho que dizer a forma que ele tem que mandar. Ok? Ele vai mandar um objeto, né, no corpo da requisição, isso já fica meio claro, mas é importante colocar. Né? Só que daí você tem que falar, ó, o formato do objeto que eu quero receber no corpo dessa requisição com o método get nessa URL aqui é esse. Se você não falar para o cara, não tem como o cara adivinhar qual é o nome, pessoal, das coisas que ele tem que colocar ali. Então, é muito importante que a gente especifique essa questão. E aí eu já vou mostrar, né, como é que a gente vai fazer isso, como é que vai testar. Vamos esperar rodar aqui da gente já ver isso funcionando. Então, olha lá,
Vamos primeiro criar a requisição aqui no nosso teste, né? Vamos copiar isso daqui. Aqui vai um post. Aqui vai um cadastrar. E aí a grande questão é como é que eu mando. Especificamente aqui, pessoal, e na verdade assim, para qualquer serviço que a gente mande que receba um JSON, tem ao menos um cabeçalho que obrigatoriamente a gente tem que colocar, senão não funciona, que é o content type. E neste content type a gente tem aqui o application /JSON. Ok? Isso aqui, nessa extensão que eu estou utilizando, isso lá no Insomnia, lá no Postman. E se eu criasse um aplicativo móvel, por exemplo, para enviar um dado de endereço, eu teria que, lá na minha programação, né, no meu objeto que vai fazer a requisição, configurar esse cabeçalho. Senão não funciona. Não vai se a gente não colocar. E aí, pessoal, eu tenho que criar aqui, ó, e se vocês forem utilizar essa mesma extensão, tomem cuidado para dar este espaço aqui, porque esses dias eu, cara, fiquei uma hora mais ou menos para descobrir que se a gente colocar aqui, ele simplesmente não manda. E tem na especificação, né? Mas claro que eu não li a especificação da extensão. Então a gente tem um espaço aqui. E a pergunta é, pessoal, como é que eu mando esse cara aqui agora? Aqui eu vou criar o meu objeto JSON, igual os que a gente está vendo até agora. O que vocês acham que é obrigatório a gente colocar aqui que seja igual à nossa aplicação, para que isso funcione? Como é que vocês acham que eu vou montar? Que tem que colocar, eu tenho que colocar aqui a chave, 2 pontos, o valor. Então a gente tem 4 caras lá, né? Os 4 atributos. Eu tenho que colocar isso daqui para mandar para lá. Tira o último, porque senão ele dá erro também. O que vocês acham que é obrigatório aqui a gente mandar igual ao que a gente colocou lá na nossa aplicação? Como é que vocês acham que as informações vão ser transferidas? Porque as informações elas vão chegar aqui, né? Vai chegar neste objeto aqui. Como é que a gente vai transferir essa informação que está chegando para esse cara diretamente para que ele consiga gravar? Pessoal, a única coisa que tem que ser igual é o nome dos atributos. Como é que vocês acham que ele vai fazer essa transmissão? Vai chegar um JSON, agora tem o criado em, né? Mas o criado em a gente não precisa mandar porque vai ser processado aqui. Mas se eu não criar, pessoal, e não especificar e falar para a pessoa, me mande um JSON com ID, e que, né, este cara aqui ele vai ser um inteiro, né? E depois aqui a gente tem ali, ó, um CEP, a ordem tanto faz, um logradouro e uma localidade, não chega. A não ser que eu pegue este objeto, né, a hora que ele chegar, pegue cada informaçãozinha e vá transferindo, mas não tem o porquê. Por isso que a gente tem uma documentação que deve dizer, ó, manda esse cara assim. Se você mandar ele assim, eu aceito. Se você não mandar ele assim, não vai. E agora, ó, se tudo tiver... Tá rodando já? Tá. Agora, se tudo estiver certo, a gente vai dar um send aqui. Opa, um método não disponível, não habilitado. P endereço cadastrar. Post. O que faltou alterar lá? Ah, olha lá. Ó. Faltou um post aqui, né? Um HTTP post ao invés de um HTTP get. Daí não vai, né? Se eu mandar, e aí que tá, se eu mandasse com get ali, ele aceitaria, né? Porque é o que ele tá cadastrado aqui, mas a gente tem que, obviamente, utilizar a convenção de maneira correta. Ó, pra vocês verem que o problema, pessoal, não é, né, esse problema de internet e tudo mais, não é, tô com um monte de coisa aberta, agora eu tô passando da minha TV aqui uma stream e tô dando aula e vocês não tiveram problema nenhum, é a oscilação dessa porcaria desse provedor mesmo, isso acontece direto. Mas, fazer o que, né? Estamos chegando no final do ano e se Deus quiser, ano que vem, voltamos para a sala de aula. Vamos esperar rodar aqui e aí a gente consegue fechar aqui essas últimas coisas.
este último teste. Então vamos lá, pessoal. Até não mostrei ali, né? Mas a hora que ele deu aqui, ó, um método não habilitado, né? Significa que basicamente ele não estava conseguindo encontrar esse cara. E agora, acho que já está tudo ok, ó. 201 criado. Criou lá o nosso objeto. Ó, com as informações que a gente passou. Aqui nem precisa, né, manter com letra maiúscula, porque lá está com letra maiúscula. Isso ele vai resolver para nós, ó. Então ele criou, deu um 201, mas a gente também não sabe direito, porque é a única coisa que tinha para executar. Então a gente faz o quê? Um teste. Ó. Opa. E ele não... Eu acho que... Tá. Eu já sei porque ele está dando... Na verdade é assim, pessoal. A cada requisição ele está recriando a lista. Bem provavelmente seja isso, porque como não é uma lista estática, é uma lista que a cada requisição ele vai recriar aquele controller lá, bem provavelmente seja por causa disso. Mas a gente testa isso de uma outra forma, né? Porque senão parece que foi fake, mas vejam que ele bem provavelmente cadastrou lá. E quando eu dou aqui o request, ele vai apagar os dados. Beleza. Então a gente faz o seguinte, para testar e ver isso. Se fosse num banco de dados, não teria esse problema, porque os dados estariam no banco, a gente traria os dados do banco e fechou, né? Então aqui, ó, ao invés da gente retornar o objeto, retorna a lista aqui já, ó. Só para a gente conseguir ver este objeto cadastrado lá dentro da lista. E aí? Se eu clicar de novo, ele sempre vai mostrar o mesmo, né? Porque ele vai adicionar, né? Vai mostrar os 4. E se eu clicar de novo, ele vai limpar a lista, vai adicionar o quarto e por aí vai. Mas no banco, o pessoal pode ter certeza que ele vai trazer todos os objetos que estão sendo gravados. Então vamos lá. Agora ele vai gravar. Olha lá. E mostrou aqui para nós. Beleza? Então ele gravou e já está retornando a lista inteira. Ó. Os outros estão com os criados em lá gerado, né? Porque a gente não passou nada. E daí ele traz com a informação inicial. E sempre que a gente mandar aqui, ó, ele zera a lista e manda de novo, porque nossa lista não é estática. Né? A gente não está mantendo num lugar único e é por isso que ele está regerando novamente. Ok? Pessoal, e aí então a gente fecha o conteúdo da aula de hoje, fecha o conteúdo da nossa disciplina. Então temos o horário inteiro aí agora disponível, né? Fomos até um pouquinho mais do que eu imaginava agora para tarde, mas agora a gente tem todo o horário disponível para o desenvolvimento do projeto até as 4h30, então temos 2 horas e pouquinho aí para desenvolver. Tomem cuidado com o prazo, pessoal. Eu vi que todos não, né? Todos é muita gente, para a quantidade de pessoas que tem na sala e quantidade de gente que entregou e que está aqui. Mas tomem cuidado com o prazo, que a gente não pode receber, vocês já sabem disso, fora lá dos 10 dias. Né? E eu sempre dou um dia a mais, era para contar a partir de hoje, né? Mas eu sempre conto a partir de domingo, então vai até a outra terça. Pode ser feito em grupo, de até 3 pessoas, beleza? E a ideia é o que, pessoal? Escolha um web service qualquer, consumam ele via JavaScript, que nem a gente fez. Pega aquele botãozinho do cadastrar, cadastra no banco e lista, né? Cria uma tabelinha ali embaixo, que nem a gente já fez a listagem, para trazer esses dados e mostrar. Né? Se vocês incluírem isso, a primeira parte já está pronta. Isso tem que estar no Git com 2 commits, pelo menos, um no começo e um no final. Se vocês vão trabalhar em equipe, né? Recomendo, obviamente, fazer mais, mas 2 é o mínimo, um no começo e um no final, só para ver que usou, né, e não só colocou o código lá. E por último não, né, mas não tem muita ordem. O que a gente precisa, pessoal, são as rotas. Dê uma olhada lá no documento, né, a gente tem cadastro, listagem, busca, alteração e remoção. Né, dá uma olhadinha bem na especificação e vocês vão fazer todas essas operações em cima do modelo que vocês escolheram lá do web service para consumir. Eu estou fazendo em cima de endereço, né? Mas se vocês escolherem lá o tempo, vou fazer previsão de tempo.
Faz tudo isso em cima da previsão de tempo. Vai escolher lá qualquer outra coisa, produto, tem livro, tem música, faz tudo, todo o projeto em cima do web service externo que você escolheu para consumir. Beleza? Pessoal, fechamos aqui. Eu vou, obviamente, estar por aqui até o final da aula. Vou tomar uma água agora, fazer o intervalinho. E assim que forem tendo dúvidas, podem ir mandando aqui que a gente vai resolvendo. Beleza? Na sequência, pessoal, já vou unir os 3 vídeos da aula de hoje. Ok? E já subo lá no YouTube também após terminar tudo isso. Valeu, galera. Obrigado para quem vai. Para quem quiser ir ficar tirando dúvidas, estamos por aí. E qualquer coisa, só chamar. Valeu, galera. Eu só vou sair aqui, ó, pessoal, do servidor. Eu vou estar aqui no Discord, porque daí, como eu vou estar trabalhando em outras coisas, ele apita aqui pra mim quando eu não tô. Beleza?